Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da prova testemunhal. Quem são as testemunhas, quem pode ser testemunha, como que funciona a prova testemunhal aqui dentro do nosso processo penal. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o que são as testemunhas? Quem são as testemunhas no processo penal? Testemunha no processo penal são terceiras pessoas desinteressadas que comparecem perante a autoridade judiciária para declarar o que sabe a respeito daquele fato que está sendo narrado na inicial acusatória. Vamos falar o que viram e o que sabem sobre aquele fato descrito na inicial acusatória pelo Ministério Público ou pelo querelante. Então, a testemunha nada mais é do que uma terceira pessoa desinteressada no resultado do feito. Vejam que, por esse motivo, o ofendido não pode ser testemunha, já que ele tem interesse no resultado, bem como o próprio acusado não pode figurar como testemunha, já que ele também tem interesse no deslinde aqui do nosso processo penal. Então, testemunhas são terceiras pessoas desinteressadas que vão comparecer até a autoridade judiciária para relatar o que sabem a respeito daquele fato delituoso, ok? E qual é a natureza jurídica da prova testemunhal aqui para o nosso processo penal? A natureza jurídica da prova testemunhal aqui para a gente é um meio de prova. A testemunha aqui serve como um meio de prova para o processo penal. E a gente pode dizer que é uma das mais importantes provas aqui para o processo penal, porque não raras às vezes é a única prova que a gente tem dentro de um processo. Então, a prova testemunhal, apesar dela ser bastante questionada, é uma das mais importantes provas para o nosso processo penal. Então, a testemunha, ela serve como meio de prova para o nosso processo. Nesse sentido, sendo meio de prova, qual é o valor probatório dessa prova para o processo penal? A prova testemunhal, o depoimento de uma testemunha, tem valor probatório absoluto ou valor probatório relativo? Posso tomar como verdade absoluta aquilo que a testemunha falou e utilizar um único depoimento para condenar? Ou eu tenho que sopesar esses depoimentos com o restante do conjunto probatório formado nos autos? Claro que o valor probatório de uma prova testemunhal tem valor probatório relativo. O depoimento de uma testemunha não tem valor probatório absoluto. Se nem a confissão do acusado tem um valor probatório absoluto, muito menos a prova testemunhal, o depoimento da testemunha. Então ela tem um valor probatório relativo. Eu tenho que sopesar o depoimento da testemunha com o restante do conjunto probatório constante dos autos. Eu não posso condenar o sujeito com base única e exclusivamente no depoimento de uma testemunha. Magda, mas eu já vi um monte de processo que o sujeito foi condenado unicamente com base em prova testemunhal. Sim, mas não com base em uma testemunha só. Foi mais de uma testemunha. Nesse caso, se todos os depoimentos forem no mesmo sentido, forem coesos, claro que o juiz pode condenar o sujeito com base em prova testemunhal, mas não apenas de uma testemunha. Aí seria admitir que o valor probatório daquela testemunha tem valor absoluto, que ela seria a rainha das provas. E não é o que acontece aqui. Então, o valor probatório é relativo. Eu tenho que sopesar com o restante do conjunto probatório formado nos autos, ok? E quem pode ser testemunha? Faltou um E aqui. Quem pode ser testemunha no nosso processo penal? Todo mundo ou eu tenho algumas limitações? Segundo o artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa poderá ser testemunha no processo penal. E aqui toda, leia-se toda mesmo. Eu posso rolar como testemunha, por exemplo, uma criança de 5, 6, 7 ou um adolescente. Aqui a gente não tem limitação, como a gente tem para o acusado que tem que ser maior de 18 anos. No caso da testemunha, qualquer pessoa pode funcionar como testemunha no processo penal. A gente vai ver que tem algumas regrinhas a depender de quem é testemunha no caso aqui, mas como regra, toda pessoa pode funcionar como testemunha no processo penal, inclusive uma criança. A criança pode sim ser arrolada como testemunha no processo penal. Então, regra geral,
todo mundo pode figurar como testemunha aqui no processo penal. A pergunta que aparece é: o advogado pode ser testemunha? E cuidado com essa pergunta aqui. A gente não pode responder de pronto, não, advogado não pode ser testemunha. O advogado, ele pode ser testemunha. O que ocorre é que ele não pode testemunhar sobre fatos que estejam ligados com a sua profissão, que ele tenha que guardar segredo entre ele e o cliente, entre ele ou alguém que já foi cliente dele. Digamos que o acusado já tinha sido cliente desse advogado há algum tempo. Ele não pode vir agora e testemunhar contra essa pessoa em razão das informações que recebeu desse acusado. Então, o advogado, se o depoimento dele não guardar relação com a profissão exercida, com informações que ele recebeu em razão da profissão, sim, ele pode ser testemunha. Mas ele não pode dar um depoimento, ser testemunha e dar declarações a respeito de informações que tenha recebido com a profissão. Aqui, segundo o Estatuto da OAB e o próprio Código de Ética da Advocacia, prevalece o sigilo entre advogado e o cliente. Ainda que o cliente desobrigue o advogado, fale, olha, você pode falar, o advogado não poderá prestar declarações, prestar um depoimento com relação a essas informações. Mas se não tiver nada a ver com isso, o advogado pode sim ser testemunha no processo penal. Mesma ideia aqui entra para o Ministério Público e para o magistrado. Ministério Público e juiz podem ser testemunhas no processo penal? Claro que podem. Porém, eles não podem figurar como testemunha e ao mesmo tempo como parte ou como magistrado nesse mesmo processo penal. Se o juiz é o juiz daquela causa, ele não pode ser testemunha naquela mesma causa, porque aí haveria um conflito e pode ferir até a própria imparcialidade do magistrado. Assim como o MP não pode ser parte naquele processo e ao mesmo tempo testemunha. Se não for essa a questão, Ministério Público e magistrado podem sim também figurar como testemunha no processo penal. Claro, desde que não sejam testemunha e a acusação, testemunha e juiz naquele mesmo processo. Ok? Então a regra geral é que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive o menor. Nessa ideia aqui, quais são as características da prova testemunhal? O que a prova testemunhal tem como característica? Primeira delas, judicialidade. O que quer dizer judicialidade? Que a testemunha deverá ser ouvida em juízo, perante a autoridade judiciária. Mas Magda, lá no inquérito tem testemunha também. O delegado, ele chama testemunhas para ouvir a respeito daquele fato. Sim, lá no inquérito também tem. Porém, lá em sede de inquérito policial, não há o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por isso, a prova testemunhal tem essa característica da judicialidade, que ela deverá ser produzida em juízo, para que as partes possam exercer o contraditório e a ampla defesa em relação àquele testemunho. Então, para a gente falar em prova testemunhal, ela tem que ser produzida em juízo, ter essa característica da judicialidade. Uma segunda característica é a oralidade. O que quer dizer a característica da oralidade? Que o depoimento deverá ser prestado de maneira verbal, de maneira oral. Não pode a testemunha chegar lá com o depoimento dela pronto, todo escrito, falar, olha, juiz, está aqui meu depoimento, é isso aí que está escrito. Não. Ela tem que sentar lá perante o juiz, perante as partes, e vai prestar o seu depoimento de maneira verbal. Não pode chegar com o seu depoimento pronto, escrito, bonitinho. Não. Claro que essa restrição de não levar o depoimento pronto, escrito, não impede que a testemunha leve pequenas anotações. Que a gente sabe, se a gente está trabalhando com prova testemunhal lida com a memória da pessoa sobre fatos que já aconteceram, pelo decurso do tempo, essa memória vem sendo alterada. Então, nada impede que a testemunha leve pequenas anotações lá para lembrar, de repente, de uma questão, de outra, de horário, como que era as vestes do sujeito, ou se o sujeito nem estava lá. Então, nada impede que ela leve pequenas anotações para lembrar, de repente, de uma questão ou outra. Mas não pode chegar com o depoimento pronto lá e falar, tá aqui, juiz, esse meu depoimento, não falo mais nada a partir de então. Lógico que não. E essa é a redação do artigo 204 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o depoimento será prestado oralmente,
não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único, não será vedada a testemunha, entretanto, breve consultas a apontamentos. Ok? Uma outra, dentro dessa linha aqui de questão da oralidade, de característica da oralidade, a gente tem que tomar cuidado com o que está previsto lá no artigo 221, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo pra gente? Ele diz o seguinte: o presidente e vice da República, presidente do Senado, da Câmara e do STF poderão optar pela prestação de depoimento por escrito. Casos em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Essas pessoas aqui, em razão do cargo que ocupam, elas têm a possibilidade, sim, de prestar o depoimento delas por escrito. Mas aí, não é elas vão fazer um textão lá com o depoimento, é isso, juiz, e pronto, a partir de agora não falou nada. Claro que não. O juiz, ele vai encaminhar, vai informar que foi arrolado como testemunha e tudo mais, e já vai encaminhar juntamente com as perguntas formuladas pelas partes. As partes já vão mandar de antemão as perguntas para que essas pessoas aqui possam responder essas perguntas. Veja que já vai estar sendo exercido o contraditório e ampla defesa. Claro que nada impede depois, a depender das respostas que sejam prestadas, que peça-se um complemento ou algum esclarecimento sobre determinada resposta. Mas essas pessoas, elas têm a possibilidade, então, de prestar o seu depoimento por escrito. Vai responder as perguntas formuladas pelas partes, mas de forma escrita. Essa aqui é uma exceção trazida pelo próprio Código de Processo Penal. Beleza? Uma outra característica é a objetividade. O que é essa objetividade? Quer dizer que a testemunha, ela depõe sobre fatos. Ou seja, ela vai relatar o que aconteceu, o que ela viu que aconteceu. Ela não vai ficar emitindo juízo de valor a respeito daquela situação. Ela tem que se abster de emitir esse juízo de valor, a não ser que essa opinião ela esteja ligada diretamente à própria prática do fato. Aí, nesse caso, ela pode emitir o juízo de valor. Caso contrário, ela tem que se limitar a narrar os fatos. Não pode falar assim: olha, fulana apanhou porque ela andou aprontando, saiu quando o cara não tinha deixado, ficar emitindo juízo de valor sobre a situação. Claro que não. Narra-se os fatos, narra o que viu que aconteceu. Não vem emitir juízo de valor aqui no seu depoimento. A não ser que esse juízo de valor realmente esteja ligado à situação narrada. Por exemplo, a doutrina diz, no caso de acidentes envolvendo veículos automotores. Nesse caso, a testemunha vai falar: olha, houve atropelamento porque estava em alta velocidade, estava numa velocidade incompatível. Aí você pode emitir esse juízo de valor que está ligado diretamente à narrativa do fato. Mas em outras situações não está permitido que a testemunha fique emitindo juízo de valor a respeito do fato. Narra os fatos e daí depois deixa que o juiz avalie essa questão aqui ou não. Essa é a redação do 213, que diz: o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Ok? Uma outra característica da prova testemunhal é a retrospectividade. O que é retrospectividade? A testemunha, ela narra fatos que já aconteceram. Os fatos estão no passado. Não é fato que está acontecendo que vai acontecer. Testemunha é evidente, está falando: olha, vai acontecer isso, esse sujeito vai matar alguém. Não, você não vai narrar sobre fato que nem aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, sei lá. Testemunha narra fatos que já aconteceram, que estão no passado. E ela vai trazer isso agora para o momento ali que ela está perante o juiz. Vai falar: olha, aconteceu isso, isso e aquilo. Mas fatos que já aconteceram, não fatos que estão para acontecer. Então, retrospectividade, os fatos estão lá no passado. Uma outra característica, individualidade. O que quer dizer isso? Que se tiver um monte de testemunha, sempre acontece isso, e tem mais de uma testemunha, cada testemunha ela vai ser ouvida separadamente, de forma individual. Eu não vou lotar uma sala com todas as testemunhas e falar: primeira pergunta, o que aconteceu? Você primeiro, depois você, uma ouvindo testemunho da outra. Não, gente, pelo amor de Deus. Cada testemunha é ouvida de forma separada. Por isso, a gente até vai ver um pouquinho pra frente,
Mas já adiantando, eu tenho que manter a incomunicabilidade entre as testemunhas, para que não fique lá enquanto uma está sendo ouvida, as outras. Mas e aí, o que você vai falar? Será que foi assim? Será que aconteceu desse jeito? Vamos combinar os depoimentos. Não, gente, por favor. Cada testemunha vai narrar o que viu, o que sabe, o seu fato, ao seu jeito, sem ficar combinando ali, tipo o Big Brother Brasil combinando o voto. Não dá. Então as testemunhas serão inquiridas de forma separada. Não vou juntar todo mundo numa sala e fazer pergunta para todo mundo como se fosse um auditório de programa de TV. Não, cada uma de forma separada. Inclusive essa é a redação do 210, que fala que as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, modo que uma não saiba nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Então, cada uma presta seu depoimento sem saber o dos outros. Você não tem que ficar sabendo que a outra pessoa falou, beleza? Tudo bem, essas são as características das testemunhas. A testemunha tem dever? Eu posso impor alguns deveres à testemunha? E a resposta é sim. E quais são esses deveres impostos para a testemunha? Primeiro deles, dever de depor. A testemunha ela tem o dever de depor perante a autoridade judiciária. Está lá no artigo 206 do Código de Processo Penal que diz: as testemunhas não poderá eximir-se da obrigação de depor. Então a testemunha ela tem esse dever de depor, tem esse dever de comparecer perante a autoridade judiciária e depor sobre o que ela sabe. Ela não pode, ela não tem essa questão de não depor. Ah, não quero depor, ou vou ficar em silêncio. Claro que se ela puder falar algo que vai se autoincriminar, nesse caso ela pode ficar em silêncio. Mas nos demais casos ela tem o dever de depor, de comparecer perante a autoridade judiciária e depor sobre determinado fato. Dentro dessa ideia de dever de depor, a gente tem algumas exceções. E já começamos pelo próprio artigo 206, que aqui na sequência da sua redação traz a primeira exceção, que fala: poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, descendente, a fim de linha reta, cônjuge, aqui inclua seu companheiro também, ainda que desquitado, é separado, o irmão, pai, mãe, filho, adotivo, quando não for possível, por outro modo, abster-se ou integrar-se à prova do fato das suas circunstâncias. Então, quando for parente do acusado ou da acusada, a pessoa ela pode se recusar a depor. Nesse caso aqui, o legislador ele colocou as relações familiares acima do interesse público para esse processo. Você não pode querer destruir uma relação familiar em razão de uma prova no processo. Então, a parentada aqui pode se recusar a depor, pode falar, não vou. Até porque parente, ou ela vai lá para se vingar, tá com ódio de você, vai aproveitar o momento para te ferrar, ou ama demais e jamais vai querer te ferrar, vai dar um jeito de te tirar dessa situação. Então, nessas situações aqui, o parente ele pode falar, não vou depor. Aí, nesse caso, ok, tá bom, não vai depor. A não ser, claro, que eu não tenha outro modo de produzir a prova. Putz, não tem outro jeito de produzir essa prova. De repente foi um crime cometido lá nas dependências da residência, é a única prova que você tem, é a testemunhal. Aí, nesse caso, a pessoa ela tem o dever de depor. Porém, não será aplicado a ela o dever de dizer a verdade. Então, nesse caso aqui, a parentada, se não quiser, não precisa depor. Mas se eu não tiver outro meio de produzir a prova, aí eu vou ter que arrolar como testemunha, porém, não coloco a ela o dever de dizer a verdade. Então, essa é a primeira exceção. Se for parente, se você não quiser, você não vai. Se quiser, você vai, mas aí você não vai ter o compromisso de dizer a verdade. Uma segunda exceção em relação ao dever de depor, está lá no artigo 207, que diz o seguinte: são proibidas, veja que aqui a parte não pode mesmo, de depor as pessoas que em razão de função, ministério, ofício ou profissão devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. O que é isso aqui? Isso aqui é o padre que ouve as suas confissões diárias lá. O padre ouviu sua confissão diária, ele pode ir lá perante o juízo e depor sobre o que ele ouviu entre você e ele lá no cantinho, sobre as suas confissões? Não. O padre está proibido de depor em razão do
ministério. Você tem que guardar segredo em relação àquilo. A não ser que você autorize que o padre vá lá e deponha. Aí, se você desobrigar a parte, uma dessas pessoas aqui, aí ele pode ir lá depor, sem problema nenhum. Caso contrário, tá proibido de ir lá depor sobre os fatos que sabe. Outro exemplo, psicólogo. O psicólogo tá lá ouvindo todos os seus problemas, tentando te ajudar na sua vida. Não pode o psicólogo, diante dessas informações, ir lá perante a autoridade judiciária e prestar depoimento. A não ser que você permita, fale, olha, você pode ir lá depor, tô te desobrigando dessa questão. Aí o psicólogo pode. Caso contrário, não vai poder prestar depoimento. Tá, Magda, mas e se a parte desobrigar e ele for prestar depoimento? Vai ser imposto a penalidade de dizer a verdade ou não? Aqui sim. Se essas partes que são proibidas de depor forem desobrigadas pela parte, eu tenho que alertá-las que elas têm o dever de dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. A parentada não precisa dizer a verdade. Não vou obrigar eles a falar sobre isso. Mas essas pessoas têm sim o direito de dizer a verdade, ok? Uma outra exceção ainda nessa questão é o artigo 53, parágrafo 6º aqui da Constituição Federal, que diz que os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Mais ou menos a ideia aqui do artigo 207. Se você recebeu informações em razão da profissão, em razão do cargo, você não precisa depor sobre isso. Você não vai ser obrigado a depor em razão dessas informações que você recebeu pelo cargo aqui. Tirando essas situações, todas as testemunhas têm o dever de depor. Você não pode se recusar a depor, ok? Além disso, a testemunha tem o dever de comparecimento. O que é dever de comparecimento? É que uma vez intimada, você não pode falar, hoje eu tô com preguiça, não vou, não quero, tá chovendo, tá frio, ixi, tem outras coisas pra fazer, não vou, não quero ir hoje lá falar com aquele juiz. Ouse fazer isso para você ver o que acontece. Testemunha, ela não pode se recusar ao dever de comparecimento. Ela tem esse dever de comparecimento. Uma vez notificada para prestar seu depoimento, a testemunha, se ela não tiver um motivo justificado, ela tem que comparecer perante a autoridade judiciária. E essa é a redação do artigo 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. E o artigo 219 complementa falando que o juiz poderá aplicar a testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e ainda condenar ao pagamento das custas em razão da diligência. O que isso quer dizer? Quer dizer que notificada, ouse não comparecer para você ver o que acontece. Vai aparecer um oficial de justiça ou a polícia lá na tua porta e te carregar pro fórum para você prestar o seu depoimento e ainda vai receber uma multa de 1 a 10 salários mínimos e pode ser condenado ao pagamento em razão da diligência realizada. Então a testemunha tem dever de comparecimento. Não tem essa de hoje eu não vou, hoje eu não quero. Você vai sim prestar o seu depoimento. Claro que dentro disso aqui, a gente tem algumas exceções. Também não posso obrigar todo mundo a comparecer perante o juízo. E a primeira exceção está lá no artigo 220 do Código de Processo Penal, que fala que as pessoas impossibilitadas, seja por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem. Veja que eu não posso obrigar um senhor ou uma senhorinha lá no auge dos seus 99 anos e meio e que esteja impossibilitado de comparecer perante o juiz, de ir lá no fórum. Claro que não. Nesse caso, vai o juiz, vai o promotor, vai o advogado, vai todo mundo lá onde a pessoa está, designa um local, hora, tudo bonitinho, vai todo mundo lá e ouve a pessoa lá. Porque eu não posso ficar obrigando também uma pessoa, seja em razão de velhice, seja em razão de enfermidade, ir lá pro fórum. Então essa pessoa que ela não tem o dever de comparecimento. Vai todo mundo até ela. Outra exceção disso aqui está prevista no artigo 221 do Código de Processo Penal, que diz que o presidente da República, vice, senador, deputado, ministro, blá blá blá, uma galera aqui,
serão inquiridos em local de hora previamente ajustada entre eles e o juiz. Então, se o presidente da República não quiser comparecer, falar, olha, hoje não dá. Ele tem essa opção de ser inquirido em dia, hora e local previamente ajustado entre ele e o juiz. Comunica isso ao juiz, depois o juiz designa um dia, um local, uma hora, eles entram num acordo e lá vai acontecer a inquirição dessa testemunha aqui. Cuidado que isso aqui não pode também levar ao abuso por parte dessa galera aqui de ficar enrolando o juiz. Marcar uma data, daí, putz, essa data não dá, vamos marcar outra. Marcar outra, essa também não dá. E ficar enrolando o juiz nessa questão aqui. Inclusive, o STJ, num caso, decidiu que uma dessas pessoas, aqui agora eu não lembro especificamente qual que era o cargo, perdeu esse privilégio. Porque tinha marcado 6 vezes com o juiz e nas 6 vezes deu o balão. Então, nesse caso aqui, se você ficar enrolando demais e o juiz perceber isso, a pessoa perde o privilégio e vai ser intimada a comparecer perante a sede do juízo, lá na sala de audiências do fórum. Então, esse privilégio que essas pessoas detêm aqui também não pode levar ao abuso, à procrastinação do processo. Se isso acontecer, a pessoa vai perder o privilégio e vai ser intimada a comparecer lá no fórum, como todo mundo, ok? Além disso, não impõe o dever de comparecimento para as testemunhas que residem fora da comarca do juiz processante. Nesse caso aqui, para fazer oitiva dessas testemunhas, eu peço carta precatória e peço que o juiz de precado ouça essa testemunha lá para mim. Não posso obrigar, por exemplo, uma testemunha que mora lá no Amazonas compareça aqui no Paraná, viu? Você tem que vir para ser ouvido aqui. Não, né, gente? Seria absurdo. Espere carta precatória para ouvir a testemunha que mora fora da comarca do juiz processante. Além dessa possibilidade precatória, o parágrafo 3º do artigo 222 traz a possibilidade de oitiva por videoconferência. A testemunha pode prestar o seu depoimento através de videoconferência, aqui também, se for o caso. Tem a possibilidade precatória ou a possibilidade de videoconferência, ok? Dentro dessa ideia aqui de expedição de precatória, tem que abrir um parênteses para a gente trabalhar só com algumas questões aqui relativas à intimação e nulidade dessa precatória. A primeira delas está prevista lá no artigo 155 do STF, que diz que é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver que ouvir uma testemunha lá na Conchinchina, eu só preciso intimar as partes da expedição da precatória. Olha, está sendo expedida a precatória para oitiva testemunha tal na comarca da Conchinchina. Tá lá. Intimei as partes da expedição da precatória. Agora, se o juiz por um motivo esquece de intimar as partes, essa não intimação ela gera nulidade relativa do processo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as partes vão ter que demonstrar a ocorrência de prejuízo, se quiser anular esse ato aqui. Caso contrário, o ato não será anulado. Ainda dentro dessa ideia de expedição de precatória, a súmula 273 do STJ diz que uma vez intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo de precado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz só vai intimar da data de expedição da precatória. Olha, estou expedindo a precatória para a testemunha ser ouvida lá na comarca X. E aí, meus amigos, o advogado que tem que acompanhar quando que vai ser a audiência lá no juízo de precado. O juiz de precado não vai ficar intimando o advogado, olha, designamos a data tal para a oitiva da sua testemunha. Não. Aí é o dever do advogado ir atrás e saber quando que essa testemunha vai ser ouvida. Beleza? Então, isso aqui foi só um parênteses a respeito dessa intimação por precatória de testemunha, só para vocês saberem essa questão aqui de nulidade, quando que deve ser intimada ou não. Ainda, testemunhas residentes no estrangeiro. Como que eu faço para ouvir uma testemunha que está morando lá na Europa? Está lá no verão europeu, aproveitando tudo mais, aquelas maravilhas. O que eu faço? Nesse caso aqui, o artigo 222-A diz que as cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Ou seja, para ouvir uma testemunha
que está lá aproveitando o verão europeu, eu tenho que pedir uma carta rogatória. Porém, antes dessa expedição dessa carta rogatória, a parte vai ter que demonstrar que realmente é necessário ouvir essa testemunha. Caso contrário, olha, desculpa, mas vamos ouvir as testemunhas que estão aqui, pertinho, que eu não precise atravessar todo o Oceano Atlântico. Então, eu tenho que demonstrar a imprescindibilidade dessa oitiva, desse depoimento dessa testemunha. Caso contrário, não vou expedir carta rogatória. Mas se realmente, olha, é necessário ouvir essa testemunha, ela sabe tudo, é ela que vai me ajudar. Aí, expede-se a carta rogatória e a parte que vai arcar com os custos do envio. Beleza? Então, esse é o dever de comparecimento. Veja quanta coisa tem dentro de um dever de comparecimento. Próximo dever da testemunha é o dever de prestar o compromisso de dizer a verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a testemunha não pode chegar lá e falar o que bem vier na cabeça dela. Começar a inventar umas coisas, umas fantasias ali, sei lá, colocar umas coisas a mais no depoimento dela. Não. A testemunha ela vai ser alertada que ela tem a obrigação de dizer a verdade sobre os fatos. Ou seja, ela vai narrar o que ela viu. Não vai inventar coisa que não existe e também não vai omitir coisas que de fato existiram. Então a testemunha ela tem a obrigação, tem o dever de dizer a verdade. Isso aí está lá no artigo 203 do Código de Processo Penal, que fala pra gente. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade sobre o que souber e que lhe for perguntado. Aí você vai declarar teu nome e todas aquelas questões lá. Ela vai ser inquirida sobre seu nome e depois sobre os fatos. Então, testemunha tem o direito de dizer a verdade. Não vai sair inventando coisa que não sabe ou que não aconteceu. E se a testemunha não dizer a verdade? Existe alguma consequência para essa testemunha? E a resposta é positiva. Se a testemunha prestar falso testemunho, mentir no seu testemunho, pode responder pelo delito de falso testemunho, previsto lá no artigo 342 do Código Penal, que fala fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, blá blá blá, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então a testemunha tem o dever de dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho, artigo 342 lá do Código Penal. Beleza? Tá, Magda, mas é todo mundo que vai ter que dizer a verdade? Todo mundo presta o compromisso? Não. O artigo 208 diz que não se deferirá o compromisso que alude ao artigo 203, ou seja, dizer a verdade, aqui é o dizer a verdade, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos. Então, aquelas pessoas doentes e deficientes mentais ou menor de 14, eu não vou impor eles esse compromisso de dizer a verdade. Eles estão afastados desse compromisso aqui. E ainda, também não vou impor o compromisso de dizer a verdade aquelas pessoas lá do 206. Quem que são as pessoas do 206? É a parentada do acusado da acusada. A parentada, se quiser, não precisa depor, pode se recusar, mas se for depor, eu não vou obrigar eles a dizer a verdade. Aqui eles ficam isentos desse compromisso de dizer a verdade. Por esse motivo aqui, essas pessoas, por elas não terem o compromisso de dizer a verdade nos autos, eu chamo elas de declarantes ou de informantes, e não de testemunhas propriamente dita. Essa galera aqui que não tem o compromisso, o dever de dizer a verdade, são chamados de declarantes ou de informantes, ok? Um próximo dever da testemunha, meu Deus, quanto dever, bastante dever da testemunha, não é fácil ser testemunha. Próximo dever da testemunha é o dever de comunicar mudança de residência, que está previsto lá no artigo 224 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: as testemunhas comunicarão ao juiz dentro de 1 ano qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. Então, a testemunha, de repente, já foi ouvida em juízo, ainda pelo prazo de 1 ano, ela tem o dever de comunicar ao juiz caso ela mude de residência, ok?
Esses são todos os deveres das testemunhas. Agora a gente precisa ver as espécies de testemunhas que existem no nosso Código de Processo Penal. Primeira delas, as testemunhas chamadas numerárias, que são aquelas contadas para efeito de aferição do número limite, número máximo de testemunhas. São aquela entre as 8, entre as 5, entre as 3. São as testemunhas que eu conto realmente para o limite máximo de testemunhas para aquele processo. Ainda a gente tem as chamadas testemunhas extranumerárias, que são aquelas que não vão entrar no cômputo para a oferição do limite máximo, do número máximo de testemunhas, que estão lá no artigo 209 do CPP e diz o seguinte: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. De repente, chega até o juiz lá no relatório da autoridade policial, foram indicadas algumas testemunhas que não foram ouvidas, aí o Ministério Público não arrolou, a defesa não arrolou, o juiz pode requisitar para ouvir aquelas testemunhas, e elas não serão computadas no número máximo lá de testemunhas. Ainda o parágrafo 1º, se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. De repente uma testemunha foi lá e falou: mas fulana estava comigo naquela data. E você vê que fulana não está arrolada, nem pela acusação nem pela defesa. O juiz pode requisitar ela para ser ouvida também. E o parágrafo 2º, não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Ou seja, aquelas testemunhas que vão lá e falam: nossa, ele é bacana, ela é bacana, ai que legal, bom pai, boa mãe, tudo, melhor vizinho, melhor vizinha. Não souber nada em relação ao fato, as chamadas testemunhas abonatórias, elas não serão computadas no número máximo de testemunhas e são chamadas de testemunhas extranumerárias. Além disso, a gente tem as chamadas testemunhas diretas, que são aquelas que presenciaram o fato, estavam lá, viram o que aconteceu. Em sentido contrário, a gente tem as testemunhas indiretas, aquela que ouviu falar sobre o fato. Estava lá, mas não estava bem na hora, mas ouviu os vizinhos comentando, aquela que entrou de sopetão de repente e ouviu falar sobre o que aconteceu. Essas são chamadas testemunhas indiretas. Ainda a gente tem os informantes, que são aqueles que a gente viu que não têm o compromisso de dizer a verdade. As testemunhas referidas, que são aquelas que são mencionadas por outra testemunha, uma testemunha no seu depoimento menciona outra, são as testemunhas referidas. E também temos aqui o chamado depoimento ad perpetuum rei memoriam. O que é esse depoimento ad perpetuum rei memoriam nas espécies de testemunha? Lá na nossa aula de inquérito policial, a gente viu sobre a produção de provas antecipadas. O depoimento ad perpetuum rei memoriam nada mais é do que a produção de uma prova antecipada, prevista lá no artigo 225 do CPP, que diz o seguinte: se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução já não exista, o juiz poderá de ofício, a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. O que quer dizer isso? Eu antecipo o depoimento dessa testemunha com um contraditório real. Chama todo mundo que tem que participar da audiência, vai lá ouvir essa testemunha, porque você tem sérias razões para que essa testemunha não exista mais ao tempo da instrução processual. Então você antecipa, produz essa prova de maneira antecipada. Esse artigo 225 é chamado de depoimento ad perpetuum rei memoriam. Além disso, a gente tem as espécies de testemunhas anônimas, aquelas cuja identidade verdadeira não é divulgada ao acusado, são aquelas testemunhas protegidas pela lei das testemunhas, de proteção às testemunhas. Temos também as testemunhas ausentes, aquelas que não comparecem pessoalmente para prestar o seu depoimento. E temos as chamadas testemunhas remotas, que presta depoimento por videoconferência, ok? Já se encaminhando para o final aqui, como que funciona o procedimento para a oitiva de testemunhas, começando pela apresentação do rol de testemunhas. Quando que eu apresento o rol de testemunhas para o juízo? Acusação, na peça acusatória, na denúncia ou na queixa-crime. Defesa apresenta na resposta à acusação, sob pena de preclusão. É nesse sentido que a doutrina diz que o assistente de acusação não pode apresentar rol de testemunhas, porque ele não teria um momento adequado para fazer essa apresentação. Então, o rol de testemunhas será apresentado na peça acusatória e na resposta à acusação. E quantas testemunhas eu posso arrolar?
E aqui vem essa questão sobre o número. Primeira coisa, no procedimento comum ordinário, posso rolar 8 testemunhas. Isso aqui por acusado e por fato criminoso. É o número máximo por fato e por acusado. Se eu só tenho um acusado e um fato criminoso, 8 testemunhas no máximo. Não me vem trazer a família inteira aqui, trocentas testemunhas, que não vai adiantar. No procedimento sumário, máximo de 5 testemunhas. G-crime, 3 testemunhas. Primeira fase do júri, 8. Segunda fase do júri, 5. E ainda a gente tem, na lei de drogas, 5 testemunhas, previsto lá na lei 11.343 de 2006, que fala o máximo de 5 testemunhas. Então esse aqui é o número máximo de testemunhas por fato e por acusado, ok? E como que funciona a intimação das testemunhas? A intimação de testemunhas vai ser feita por mandado ou ainda por carta com aviso de recebimento, ou por carta precatória, carta rogatória, como a gente já viu. Um detalhe aqui, 2 na verdade, estão em relação aos militares e aos funcionários públicos. Em relação aos militares, eles têm que ser requisitados à autoridade superior. Lá na nossa aula de citação, intimação e notificação, a gente viu que não pode o oficial de justiça entrar lá no comando militar procurando o militar, ainda que ele seja testemunha. Eu peço um ofício para o superior e o superior vai intimar esse militar. Então, eu peço um ofício requisitando o militar para a sua autoridade superior. Mesma coisa o funcionário público. O funcionário público ele vai ser intimado normalmente. Porém, eu tenho que expedir um ofício para o seu superior, para o chefe ali da seção, indicando, o chefe da repartição, indicando que no dia e hora designados o funcionário público deverá comparecer ao juízo para ser testemunha. Você comunica já ao superior que naquela data e naquele horário o funcionário público não estará presente na repartição. Então, intima normalmente o funcionário público, porém, além de intimar ele, você comunica o chefe da repartição, beleza? Questão de substituição de testemunhas. Posso substituir testemunhas? De repente uma não apareceu. Fala, puta merda, essa aqui não apareceu. E agora? Posso substituir essa testemunha? Ou essa testemunha não sabe nada, não quero ouvir, quero substituir ela. Antes da reforma de 2008, a gente tinha uma previsão no CPP que permitia a substituição de testemunhas. Hoje, a gente não tem mais nenhum dispositivo legal que trate a respeito da substituição de testemunhas. Porém, a doutrina e a jurisprudência ainda admitem a substituição de testemunhas. Então, se a parte quiser substituir uma testemunha pela outra, antes dela prestar um depoimento, pode ocorrer essa substituição aqui, beleza? Outra questão que a gente até já trabalhou um pouquinho é a respeito da incomunicabilidade das testemunhas. Lembrem que eu não posso deixar as testemunhas conversarem entre si antes de prestar o depoimento. Claro, isso eu tô falando já dentro do fórum, dentro ali da sede do fórum. Na rua, como é que eu vou controlar isso aqui? Não tem como, né? Mas dentro do fórum eu tenho que manter a incomunicabilidade entre as testemunhas. Antes de prestar o depoimento e à medida que elas forem prestando depoimento, não irem conversar com as outras que ainda vão prestar seu depoimento. Então tem que manter elas incomunicáveis, que tá lá no artigo 210, que a gente até já falou, olha lá. De modo que umas não saibam nem ouçam depoimentos das outras. Ali o parágrafo único até fala, antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Então, as testemunhas não podem ficar combinando depoimento. Tem que deixar elas separadas para que cada uma preste seu depoimento da sua maneira. Beleza? Pode acontecer da retirada do acusado da sala de audiências? Posso retirar o acusado ali da sala de audiências por qualquer motivo que seja? Cuidado! O artigo 217 diz que se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu e prosseguimento na inquirição com a presença do seu defensor. Então, se a presença do acusado causar um certo temor à testemunha ou humilhação, o juiz ele pode determinar que o depoimento seja prestado por videoconferência
ou se não tiver como, eu peço a retirada, faço a retirada do acusado da sala de audiências para que o depoimento seja o mais real possível, para que a testemunha não fique com medo de falar na frente do acusado. E como que funciona a qualificação da testemunha? O artigo 203 fala que depois da testemunha prestar o compromisso de dizer a verdade, se for o caso, o juiz vai perguntar seu nome, sua idade, seu estado, residência, profissão, todas as questões assim da vida daquela testemunha, como se fosse a primeira parte do interrogatório lá do acusado. Se pergunta sobre a pessoa da testemunha. E aí pode ocorrer, nesse caso aqui, dúvida sobre a identidade dessa testemunha ou não. E aí o artigo 205 diz que se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Então, a qualificação da testemunha, antes dela falar o que sabe, prestar o seu depoimento, você indaga ela sobre nome, lugar, sobre a vida dela, beleza? Ainda a gente tem a questão da contradita e arguição de parcialidade. O que é essa contradita e arguição de parcialidade? Artigo 214 do CPP. Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no 207 e 208. Às vezes a testemunha é uma daquelas pessoas lá do 207, é o padre, que não podia falar sobre o fato, não foi desobrigado pela parte e tá lá. Antes dele prestar o seu depoimento, as partes podem alegar isso, falar, olha, ele é padre e até onde a gente sabe, a pessoa, o acusado, o ofendido, não desobrigou ele de dar o seu depoimento, não desobrigou ele da questão do silêncio. Você pode contraditar essa testemunha, ou de repente a testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade e fala, olha, essa testemunha é parente, ela não tem o compromisso de dizer a verdade, daqui a pouco está dizendo a verdade e vai mentir sobre esses fatos. Então você contradita a testemunha, aponta fatos ou situações que a tornem ela parcial ou indigna de fé. Apontar aquelas situações do 207 e do 208, olha, é menor de 14, não pode prestar o compromisso de dizer a verdade, é parente, é o psicólogo dela, ainda não pode revelar esse fato. Questões assim, beleza? E como que funciona a colheita do depoimento e perguntas das testemunhas? Vejam que o artigo 212 diz que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. E se restar alguma dúvida, o juiz pode complementar essa requisição. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que as partes diretamente podem formular perguntas para a testemunha. Como que funciona aqui? Testemunha da acusação, quem começa perguntando, promotor ou querelante, e depois passa para a defesa, e aí se houver necessidade de complementar, o juiz faz a complementação. Não há mais a necessidade de eu fazer a pergunta pro juiz e o juiz repassar para a testemunha. Eu mesma posso perguntar diretamente para a testemunha. Claro, o juiz vai interferir quando você estiver induzindo a testemunha a dar uma resposta, ou quando a questão não for relevante para o deslinde da causa. É o chamado direct examination e o cross examination. Direct é aquele que a pessoa que arrolou a testemunha faz a pergunta, e o cross examination é quando a parte contrária faz a pergunta para aquela testemunha. Então não tem mais aqui o sistema presidencialista, que o juiz fazia as perguntas. Não, as partes diretamente, direct and cross examination, fazem as perguntas diretamente para as partes, beleza? E pra gente fechar, só falta ver a questão da inversão da ordem das testemunhas. Posso inverter a oitiva da ordem das testemunhas? Regra geral, segundo o artigo 400 do Código de Processo Penal, a gente vai inquirir as testemunhas na seguinte ordem: primeiro as da acusação e depois as da defesa. Posso ouvir as da defesa primeiro, antes da acusação? Não. A ordem é primeiro as testemunhas da acusação, depois as testemunhas da defesa. Aqui a gente tem duas exceções. Primeira delas, quando eu expedi carta precatória, por exemplo, para a oitiva de uma testemunha da defesa.
Vamos supor assim. Nesse caso, o que vale é eu seguir a ordem aqui na audiência. Não tem como eu controlar, não. Primeiro vamos ouvir todas as testemunhas da acusação, aí eu informo ao juiz o deprecado que agora ele pode ouvir a testemunha lá. Não. Se ele acabar ouvindo a testemunha da defesa antes de eu começar a instrução aqui com as testemunhas da acusação, não tem problema nenhum. Segue o jogo normalmente. E uma segunda exceção é quando de repente uma testemunha da defesa for ouvida antes da testemunha da acusação, mas essa testemunha da defesa seja aquelas testemunhas abonatórias, que só vão lá para falar: o sujeito é gente boa, é legal, bom vizinho, pessoa maravilhosa, jamais faria isso. Quando for testemunha abonatória, se ela for ouvida antes da testemunha da acusação, sem problema nenhum, não vai causar nenhum prejuízo para o processo. Então a regra é que não haja a inversão da ordem de oitiva. Primeiro acusação, depois defesa. Salvo nesse caso de expedição deprecatória e quando a testemunha for meramente abonatória. Ok, pessoal? Muito obrigada e tenham bons estudos.